A paz do Senhor Jesus a todos irmãos, todas irmãs, glória a Jesus, maravilhoso. Estaremos aqui mais nesta noite maravilhosa de glória a Deus, de quarta-feira, para nós estar agradecendo o nosso Deus pelas grandes oportunidades que o Senhor está nos dando para cada um de nós, pelos grandes livramentos que o Senhor está nos dando para mim e para você, nesta glória a Deus, nesse começo, nesta noite maravilhosa. Glória a Jesus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Glória a Jesus. A palavra do Senhor que está em Ezequiel, glória a Jesus, capítulo 34, do versículo 1 adiante, no nome do Senhor Jesus Cristo. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E profetizam e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, o que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores e as ovelhas, e comeis a gordura, e vós vestida lá golai e cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas são fortaleceste, os doentes e a doente, e não custaste e a quebrada, e não ligaste, e os desgarrada, não tomaste, e trazer, e a perdida. Não buscaste mais, dominais sobre ela, e com rigor e dureza. Assim se espalhará, e por não haver pastor. E ficaram para o pasto de todas as férias do campo, e portanto espalharam as minhas ovelhas andam desgarrada, e por todos os montes, por todos os altos outeiros, e sim as minhas ovelhas, e andam espalhada por toda a face da terra, e sem haver quem o procurem, e nem o quem o busque. E portanto os pastores ouvem as palavras do Senhor. E vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que a minha ovelha foram entregue às rapinas e vieram a servir o pasto de toda e a todas as feras do campo.
e por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram a minha ovelha. Glória a Jesus. Pois se apacentam a si mesmo, não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, os pastores ouvem a palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor está falando comigo, com você nesta noite. Ai dos pastores que apacentar a si mesmo. O nosso Deus, Ele pôs a cada um de nós como os anjos da igreja. É para buscarmos aquelas ovelhas que estão feridas, aquelas ovelhas que estão machucadas. E muitos pastores, meus irmãos, minhas irmãs, estão procurando a si próprio. Eles não estão preocupados com as ovelhas que estão lá fora. Aquela ovelha que está agarrada. Muitas vezes, meus queridos irmãos, muitas vezes nós queremos buscar aquelas ovelhas que já estão desagarradas. Mas aquela que está perdida, muitas vezes nós deixamos de lado. E aquela que nós precisamos dar a mão. Porque aquela que precisa de ajuda, aquela que está ao nosso meio, meus irmãos, minhas irmãs, nós não precisamos se preocupar com ela. Porque ela já está enganjada na presença de Deus. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Porque os pastores de Israel, ele não se preocupa com as ovelhas que estão perdidas. Ele preocupa só com aquelas ovelhas que estão ao redor deles. É muito fácil eu querer resgatar só aquelas ovelhas que estão junto comigo. Mas nós devemos resgatarmos aquelas ovelhas que estão lá no pasto perdida. Glória a Jesus, maravilhoso. Muitas vezes nós preocupamos com aquelas ovelhas que está tão fácil. Mas nós devemos buscarmos aquela que está tão difícil para desagarrar elas. Aquela nós devemos se preocupar com ela. E a palavra do Senhor nos mostra para cada um de nós, profetiza dizendo aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Assim disse o Senhor Jeová, profetize, glória a Deus, pastores diante dessas ovelhas. Busca cada vez mais o conhecimento do Espírito Santo. Muitas vezes, glória a Jesus, a palavra do Senhor nos mostra para cada um de nós, ai dos pastores de Israel, o que se apacentam a si mesmo. Muitas vezes nós pensamos, para que eu vou preocupar com fulano, para que eu vou preocupar com cicrano, porque eles não estão nem aí. Meus queridos irmãos, como o nosso Senhor Jesus Cristo é o pastor, ele se preocupa com todas as ovelhas de todas as nações. E ele pôs nós deste mundo para fazer a vontade dele. Para estar, meus queridos irmãos, ouvindo, obedecendo a palavra dele. Para apacentarmos aquelas ovelhas que estão perdidas. Ai dos pastores que não obedeceram. E a palavra do Senhor vem nos mostrando, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Jesus, e apacentarão os pastores e as ovelhas. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. Os pastores apacentarão as ovelhas. Então, meus queridos irmãos, nós devemos se preocuparmos com as ovelhas. Eu não vou buscar, fulano não quer vir, cicrano não quer vir. Muitas vezes fulano está vivendo lá no mundo de perversidade. Se nós não for atrás deles, nós não vamos conseguir mesmo. Então nós devemos ir atrás deles. Se eles não querem vir,
que na palavra diz, se eu não consigo, leva 1 ou 2 ou 3. Ou leva, glória a Deus, a congregação inteira, até aquela pessoa. Para trazermos aquelas ovelhas para a casa do Senhor. Para desagarrar aquelas ovelhas que estão perdidas, meus irmãos, meus irmãos. Muitos estão perdidos porque não estão ouvindo a voz do pastor. Porque muitas vezes o pastor não está dando um bom testemunho. Como se ele não está dando um bom testemunho, como ele vai resgatar as ovelhas que estão perdidas? E a palavra do Senhor nos mostra para cada um de nós, queridos irmãos, queridas irmãs, comeis a gordura e vós vestiu das e os degolais e cevado, mas são apacentai as ovelhas. Jesus ele está batendo sempre naquela tecla. Apacentai as minhas ovelhas. Jesus, quando foi, glória a Deus, quando Pedro e seus discípulos foram, glória a Jesus, para pescar, e ali, meus queridos irmãos, eles ficaram a noite inteira e não pegaram nada. E ali Jesus, glória a Deus, quando Jesus chegou lá no barco, e ele já estava, glória a Deus, pegando a rede para ir embora. E Jesus disse, Pedro, joga a rede novamente. Senhor, pesquei a noite inteira e não peguei nada. Pedro, joga a rede. E ali, meus queridos irmãos, queridas irmãs, ali ele jogou a rede, pegou grandes peixes, né? Por essa, glória a Deus, a rede eles não estavam aguentando carregar a rede de tão pesada que estava de peixe. E o que Jesus disse para Pedro e seus discípulos? A partir de hoje, vocês vão pescarmos ovelha. Aquelas ovelhas que estão perdidas, aquelas ovelhas que estão feridas, machucadas, aquelas que estão fracas, meus irmãos, minhas irmãs. Muitas vezes nós vemos as ovelhas tão fracas, não está tendo força nem para caminhar. Então precisa muitas vezes de um empurrãozinho para as pessoas se converter, para as pessoas buscarmos cada vez mais a proteção de Deus. Então, meus queridos irmãos, é tão bom quando nós resgatamos uma alma para a casa do Senhor. É aquela ovelha que estava perdida. De repente ela se renova. Glória a Jesus, maravilhoso. E a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e quebrantada não ligaste a desgarrada. Então, meus queridos irmãos, aquela que está fraca, aquela que está precisando de abrigo, e muitas vezes nós não corremos atrás daquelas ovelhas para desagarrar aquelas ovelhas. E a palavra do Senhor vem nos mostrando, não tomaste, trazei a perdida. Não temais, mas trazei aquela que está perdida. Qual aquela que está perdida? Aquela que está lá no mundo lá fora. Aquela que está vivendo de qualquer maneira. Aquelas são as ovelhas perdidas. E muitas vezes nós se preocupamos só com aquela que está ao nosso meio, ao nosso redor, e deixamos aquelas padecer. Então, meus queridos irmãos, Deus está nos cobrando de mim e de você, para nós, meus queridos irmãos, apacentarmos as ovelhas. O nosso Deus, ele nos escolheu a cada um de nós para resgatarmos aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão feridos, machucados. Glória a Jesus, maravilhoso. Então, meus queridos irmãos, não tomaste e trazei a perdida, e não buscaste mais.
dominai sobre ela e com rigor e dureza. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra do Senhor vem nos mostrando que nós devemos buscarmos ela com vigor, ter mais dureza, porque enquanto nós muitas vezes passamos as mãos na cabeça das pessoas, muitas vezes as pessoas não se convertem diante de Jesus. Muitas vezes, que na palavra disse, muitas vezes se não vem pelo bem, vem pela dor. É pela dureza que muitas vezes nós estamos aqui na presença de Deus. Porque nem todos vêm pelo amor. Muitos precisam de tomarmos, glória a Deus, chocoteada para se converter, para se entregarmos a vida para o Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vem nos mostrando para cada um de nós, assim se espalhará e por não haver pastor. Aí, meus queridos irmãos, espalhará que não haverá pastor para apacentar as ovelhas. Porque muitos não estão se preocupando. Muitos estão preocupando com dinheiro, né? Glória a Deus. Enquanto está ali, glória a Deus, enriquecendo as congregações, muitas vezes os pastores, pastora, estão dando oportunidade àquelas pessoas. Mas quando muitas vezes as pessoas caem numa doença, ou muitas vezes sai porque muitas vezes as pessoas não dão valor, muitas vezes as pessoas não se preocupam de ir até a casa daquela pessoa para saber o que a pessoa precisa. Agora, quando está bem, está dando dinheiro para a congregação, muitas vezes se preocupa. Mas nós devemos buscarmos quando as ovelhas estão perdidas. Muitas vezes ouve uma palavra que nos machuca. E muitas vezes nós não vamos atrás daquelas pessoas para saber o que está acontecendo. E a palavra nos deixa bem claro para mim e para você. Nós devemos apacentarmos as ovelhas que estão perdidas. As ovelhas que estão feridas e machucadas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos vivendo num momento, as pessoas estão vivendo para si próprias. Nós estamos vivendo que as pessoas não estão ligando pela dor do outro. As pessoas não estão ligando pelas pessoas. Só quando muitas vezes a pessoa está bem, muitas vezes a pessoa se preocupa. Mas quando a pessoa cai na enfermidade, cai nos problemas, muitas vezes a pessoa nem pergunta o que está acontecendo com fulano. Eu preciso de ir lá saber o que está acontecendo. E muitas vezes nós deixamos isso a desejar. Por isso que o Senhor está falando. Ai dos pastores que não apacentar as minhas ovelhas. Então, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vem nos mostrando, vem deixando para cada um de nós. As minhas ovelhas andam desgarradas e por todos os montes e por todos o alto outeiro. E sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face. Olha o que o Senhor disse para mim e para você nesta noite. As minhas ovelhas estão espalhadas para todas as nações, para o mundo inteiro. Só, meus queridos irmãos, muitos estão agarrados. Muitos estão feridos e machucados. Por isso que o Senhor pôs os anjos para cuidarmos das ovelhas. E muitas vezes nós não se preocupamos com as ovelhas. Ou muitas vezes nós estamos vendo as dominação cada vez mais se enfraquecendo. Porque muitas vezes as pessoas não se preocupam de ir até a casa de fulano, a casa de cicrano, para fazer uma visita. Para saber o que está acontecendo com aquela pessoa.
Muitas vezes nós saibamos só jogar pedra, criticarmos fulano, criticar cicrano. Ah, fulano não vem mais na igreja, fulano está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Mas será que muitas vezes nós vamos até a casa daquela pessoa para saber o que está acontecendo? É muito fácil nós querer jogar pedra no ser humano. Agora eu quero ver, meus queridos irmãos, as nossas atitudes diante de Deus. Então o Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Nós devemos apacentarmos as ovelhas, não apacentarmos a nós mesmos. Porque muitas vezes nós se preocupamos só com nós. Muitas vezes nós achamos, glória a Deus, se preocupamos, eu fazendo para mim, o outro que se vira. Não é desse jeito. Se nós devemos orar por nós, devemos orar para os nossos irmãos, para nossas irmãs, pelos nossos inimigos, aquele que queira o nosso mal. Isto é capacitar as ovelhas que estão feridas e machucadas. Se nós muitas vezes vivemos uma ovelha lá, vivendo toda perdida, né, vivendo a vida toda errada, nós vamos deixar aquela pessoa afundar mais para o fundo de um poço? Nós devemos tentarmos ajudarmos aquelas pessoas para sairmos dos problemas. Aquelas pessoas sairmos dos vícios, não jogar pedra naquela pessoa. Nós devemos ir com amor, buscarmos aquelas ovelhas. Como Jesus, ele nos ama cada um de nós. Jesus, ele não joga pedra em mim e em você. Ele não veio para julgar, ele veio para nos salvar. E muitas vezes nós jogamos pedra no nosso irmão, jogamos pedra na nossa irmã. E nós somos pecadores, nós somos falhos. E Jesus vem nos mostrando para cada um de nós, glória a Deus, aleluia. Portanto, os pastores, ouve as palavras do Senhor. Né? Assim o Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Para os pastores ouvirmos a palavra dele. Porque, meu querido irmão, é ele que está nos dando essa oportunidade para mim e para você. Ele está nos dando a palavra para mim e para você, para nós buscarmos aquelas ovelhas que estão feridas, aquelas ovelhas que estão machucadas. Nós não devemos olhar só para nós mesmos. Nós devemos olhar a dor do outro. O que nós não queremos para mim, para você, nós não devemos querer para o nosso irmão, para a nossa irmã. Quem de nós que somos pais vai querer mal para o filho? Se o filho pedir um pão, você que teria coragem de dar uma pedra para o teu filho? Se o filho pedir um peixe, você teria coragem de dar uma cobra para o teu filho? Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Porque o nosso Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Assim nós devemos querer o bem para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. Nós não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para criticarmos a ninguém. Quem precisa de remédio não são. Quem precisa de remédio são os doentes. Então Jesus, ele veio para os doentes, porque todos nós necessitamos desse remédio que é Jesus Cristo. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, demais darei a minha ovelha da sua mão, e eles deixarão e de apacentar as ovelhas. Muitos estão deixando de apacentar as ovelhas. Muitos não estão se preocupando mais com as ovelhas. Porque muitas vezes nós estamos vendo na nossa congregação hoje, o povo brigando por causa de religião. A minha religião é melhor que a de fulano, a minha religião é melhor que a de cicrano.
Porque muitas vezes nós se preocupamos com as nossas atitudes, mas esquecemos do irmão, cadê a nossa irmã que está lá fora? Meus queridos irmãos, nós não estamos aqui para brigar de religião. Religião, placa de igreja, não salva ninguém. Mas quem salva cada um de nós é as nossas atitudes com Deus. É nós ouvirmos a voz de Deus, é nós ouvirmos o chamado de Deus para buscarmos aquelas ovelhas que estão perdidas. A todo momento de nossas vidas, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós se preocupamos com tantas coisas, mas esquecemos do irmão, da irmã que está passando necessidade. Aqueles que estão enfermos no leito dos hospitais. Muitas vezes, quando vai saber notícia daquela pessoa, aquela pessoa já se foi. Será que nós se preocupamos com essas ovelhas? Será que nós se preocupamos com as ovelhas que estão perdidas, meus irmãos, minhas irmãs? Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. Quando nós deixamos, glória a Deus, apacentarmos nós mesmos, nós buscamos as ovelhas que estão desagarradas. Meu queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus, maravilhoso, livrarei a minha ovelha, e da sua boca ele não servirão mais de pasto. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que nós devemos se preocuparmos com as ovelhas, nós devemos se preocuparmos com o irmão, com a irmã. Ah, meu irmão, minha irmã está passando um momento de tantas dores. Será que nós se preocupamos com ele? Será que nós se preocupamos com a nossa irmã, que estão passando necessidade? Tantas famílias sofrendo. É isso que nós devemos se preocupar, buscarmos aquelas ovelhas que estão machucadas. Muitas não estão tendo força para caminhar. Muitas não estão tendo força para suportarmos os problemas. Precisa de nós para nós irmos até a elas. Glória a Jesus, maravilhoso. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus. Essas são as palavras que o Senhor nos deu nesta noite. Seja o bom pastor. Como o nosso Pai que está no céu. Esse é o pastor verdadeiro. Para ele não tem decepção de pessoa. Ele ama a todos iguais. O outro pode vivermos, glória a Deus, caído lá na rua de bêbado. Mas Deus não deixa de amar a ele. Deus não deixa de amar a irmã. Porque ele é o bom pastor. Ele é o pastor verdadeiro. Aquele que nos conduz, aquele que nos sustenta, cada um de nós. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, que não deixe faltar nada em nosso meio. Porque Ele está sempre a cada um de nós. Ele tem misericórdia de mim e de você. Ele é um Deus misericordioso com cada um de nós. É Ele que nos livra na hora da tempestade. Na hora das dores, na hora da aflição. É Ele que nos socorre. Esse é o pastor que nós devemos confiar. Este é o pastor que nós devemos crermos, acreditarmos no Senhor. Porque Ele está sempre cuidando de cada um de nós. Ele está sempre nos protegendo a cada um de nós de todos os males. De todas as coisas perversas contra a minha vida e contra a tua vida. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, Ele se preocupa com todas as ovelhas que estão neste mundo. Porque Ele não quer que nenhuma delas se perca, mas que todos tenhamos um bom ânimo.
que nós possamos confiarmos, o que nós possamos crermos, que nós possamos acreditar no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono, abençoado, até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Ô glória! Santo, santo é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso.